Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano, hoje nós vamos dar continuidade à nossa planilha financeira de despesas que a gente fez anteriormente. Para quem não assistiu, vou deixar o link aqui em cima para você assistir a parte 1 e hoje nós vamos dar continuidade a essa planilha, tá? A planilha da parte 1 é uma planilha um pouco mais simples, porém funcional. Já dá para você estar utilizando ela aí no seu dia a dia para você listar aí suas despesas financeiras, tá bom? Porém, agora a parte 2, a gente vai dar uma aprimorada nessa planilha. Nós vamos colocar agora status de pagamento, se aquela despesa está paga ou não, e também nós vamos colocar aí qual que é a natureza daquela despesa. Se ela é uma despesa da casa, se ela é uma despesa de carro, se ela é uma despesa de saúde, se ela é uma despesa de educação. Então, por isso é importante você ficar até o final desse vídeo. Vamos lá? Vamos para o Excel? Pessoal, então voltando aqui, né, na nossa planilha de despesa financeira no Excel, coloquei aqui já algumas descrições, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa planilha é a gente apagar. Como a gente vai mexer nela, a gente tem que apagar aqui embaixo, ó, todas essas abas que a gente criou. Então, eu vou vir aqui e vou estar excluindo todas essas abas. Eu posso selecionar aqui, ó, todas elas, segurando Shift, clica com o botão direito do mouse e manda excluir. E dá um excluir. Então, sobrou o quê? Só a planilha de janeiro. Por quê, gente? Como nós vamos mexer na planilha, então eu preciso de estar copiando para os outros meses a planilha correta. Senão vou ter que vir uma por uma e fazer os ajustes. Eu prefiro ajustar a primeira. Depois que eu ajustar a primeira planilha, aí sim eu venho copiando ela para os demais meses. E aí sim a gente consegue ter uma planilha de 2024 completinha com todos os meses. E todos os meses ela vai estar igual, tá? Somente com aquele modelo, beleza? Vamos lá então. Aqui, como eu falei para vocês, eu já deixei algumas despesas. E aqui eu já vou começar criando logo mais duas colunas, tá? Então eu clico aqui na coluna D, seleciono ela e clico com o botão direito do mouse. E vou mandar inserir mais uma coluna, tá? Vou fazer isso mais uma vez, pode ser na D ou na coluna E, e mando inserir novamente mais uma coluna. Então, o que a gente quer com isso? Eu preciso de colocar uma coluna de status de pagamento, tá? E outro da natureza daquela conta, tá? Vamos lá então. Aqui eu vou colocar então o status de pagamento. Vamos deixar só status, não tem problema não. E aqui eu vou colocar qual a natureza daquela despesa, ok? Com isso, a gente consegue fazer o quê? Vamos selecionar aqui D e E primeiro, vamos colocar aqui modo grátis também, todas as bordas, para elas ficarem iguais. Tá vendo que elas já estão praticamente no mesmo padrão, né? Vamos colocar aqui com fundo branco, com a letra branca, né? Melhor. Só para a gente deixar a planilha um pouco mais bonita. Então aqui, o que eu vou fazer? No status, eu vou colocar, se aquela conta, por exemplo, hoje já é dia 5/1, né? Se essa conta de luz, por exemplo, ela é do dia 10, eu não vou pagar ela agora, eu vou esperar chegar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela a pagar. Ok? O mecânico, se não for no cartão de crédito e eu ter pago à vista, então provavelmente eu já paguei o mecânico. Então vou colocar pago. Gasolina, mesma coisa. Tem gente que gosta de colocar gasolina e tem gente que não. Pessoal, o dia a dia que você vai comprando as coisas ali, você não precisa de ficar colocando tudo na planilha, tá? Por quê? Porque ela vai até te tomar mais tempo do que deveria. Então a planilha ela é só mesmo para te dar um parâmetro dos maiores valores. Se você quiser colocar, toda vez que você for abastecer, quiser colocar esse valor na planilha, beleza, não tem problema nenhum. Porém, isso vai te tomar mais tempo, isso aí você vai ter que ficar abrindo toda vez sua planilha e estar colocando esses valores, a não ser que você vai anotando e chega no final do mês coloca. Então a planilha ela é mais para te dar uma base dos maiores valores das suas maiores despesas, tá? Mas vamos supor que você queira colocar igual aqui está a gasolina. E aqui já foi pago, então vamos colocar pago. Banho e tosa. Banho e tosa, às vezes você já levou, então você quer mensurar o quanto que você está gastando ali com o seu pet, né? Então você está colocando na planilha, ok, vamos colocar pago. Mensalidade do plano de saúde a pagar. E assim por diante, tá? Não vou fazer ele todo, porque vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai fazer de uma outra forma também,
Que vai ficar mais fácil para a gente não precisar de escrever isso lá no final do vídeo, a gente vai aprender dessa forma, ok? Então aqui a natureza, o que eu vou fazer? Eu vou mensurar de que é aquela conta. Uma conta de luz é uma conta da casa. Então depois eu quero saber o total, o valor total que eu estou gastando com as minhas contas de casa. Mecânico, o carro. Gasolina, também o carro. Então eu quero saber o total que eu gastei com o carro. Banho e tosa com pet. Mensalidade do plano de saúde com saúde. Farmácia, saúde também, né? Já tá aqui. Cartão Master. Às vezes você tem mais de um cartão, tá, pessoal? E você quer saber o total que você está gastando com o cartão. Cartão de crédito. E aqui, mensalidade do colégio Educação. Também não vou fazer tudo, pessoal, porque daqui a pouco a gente vai jogar isso aí em uma lista suspensa, tá? Então a gente vai ter que meio que refazer, ok? Então aqui eu já criei duas colunas, no qual a gente já vai poder colocar tanto a natureza e quanto o status. Pessoal, agora vamos lá, a gente vai começar a criar, né, quais são os parâmetros para a gente fazer esse cálculo automático, deixar a nossa planilha um pouco mais automática, tá? Então, primeira coisa, eu vou estar retirando aqui esse cabeçalho mesclado. Podem ver que agora ele não está mais mesclado, ó, ele está célula por célula, tanto é que a gente trouxe para o canto aqui o título. Depois a gente vai voltar a ele, tá? Eu vou retirar daqui também essa parte que já está com a formatação e vou retirar também com Ctrl X, vou jogar só esse total da despesa para cá. Daqui a pouco a gente vai usar ele de novo. Não se preocupe que ele deu um errinho aqui, não tem problema. Daqui a pouco a gente vai trazer ele de volta. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui a minha natureza. Então eu sei o que? A minha natureza, eu preciso de duas colunas para eu estar criando aqui o meu resultado da natureza. Que é a coluna da descrição, né? Se é uma despesa da casa, se é do carro, se é do pet. E uma outra coluna para os valores, ok? Então, como eu já sei que eu preciso de duas colunas e um cabeçalho, o que eu vou fazer? Eu já vou mesclar aqui a minha primeira linha. Então, vou mesclar aqui com duas células. Que eu vou colocar o que, ó? Total natureza. Coloquei total natureza. E aqui, pessoal, eu vou colocar quais são essas naturezas que eu quero. Como eu já tenho algumas ali. Então, eu já deixei separado aqui no meu Ctrl C algumas naturezas, né, que eu vou trazer para cá. E se a gente quiser adicionar mais, a gente pode adicionar aqui embaixo. Não tem problema. Por isso que eu gosto de deixar a minha planilha até um pouco mais longa. E eu já deixo aqui para vocês conseguirem identificar as bordas, tá? Então, a gente já está dando uma outra cara para essa planilha aqui, ok? Então, a gente já vai deixar tanto os que estão preenchidos, que são esses aqui, quanto os que não estão preenchidos. Aqui está passando um pouquinho, deixa eu ajustar. Como os que não estão preenchidos, eu já vou deixar aqui na minha parte de valores, já com a formatação pronta, para quando vocês forem preencher aqui alguma outra natureza, ele já identificar e já fazer esse cálculo, ok? Vamos lá, então, vamos fazer aqui o da casa. O da casa, a gente começa sempre com o igual, né? E qual função que a gente vai utilizar aqui, tá, gente? A gente vai utilizar a função soma-se. Já está aqui embaixo. Então, utilizando a função soma-se, o que eu estou falando para o Excel com a função soma-se? Olha só, Excel, eu só quero que você soma para mim os valores se for atender um determinado critério. O nosso critério aqui hoje vai ser o quê? Casa. Então, se o meu critério casa bater com a minha natureza casa, logo ele vai somar aquele valor, tá? Vamos entender aqui na prática. O Excel, ele já logo me dá meio que uma colinha aqui para eu conseguir estar criando essa função, tá? E o que seria isso? Primeiro, o intervalo. Pode ver que ele está aqui em negrito, tá, pessoal? Então, o intervalo é o intervalo da onde está o meu critério. O meu critério é qual? O meu critério é a casa, que é o segundo aqui, ó, logo após a ponto e vírgula. O meu critério é a casa, né? Então, onde vai estar o intervalo daquele critério? Onde o Excel vai estar procurando aquele meu critério casa? Então, é na coluna E, que é onde está toda a minha natureza. Então, vou selecionar toda a minha coluna E. Tá vendo aqui que ele já vai montando para mim a minha fórmula? Ó,
dois pontos, E. Então, tudo que está na coluna E, ele vai estar procurando ali, tá? Logo depois, percebam aqui na minha colinha que o Excel me deu, ó, logo na minha fórmula, ponto e vírgula. Quando eu dou um ponto e vírgula, pessoal, ele já pula já para o critério. Então, ele está me perguntando, olha, qual é o critério que eu vou procurar no meu intervalo, no intervalo que você me informou. Então, o critério que eu quero que ele procure é casa. Então, está na coluna F2. Se eu clicar em cima, ele já vai preencher para mim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o que está dentro de F2, que é casa, aqui na minha coluna, que é a coluna da natureza. Então, logo ele vai encontrar o quê? Uma, tá? Então, quando eu der o ponto e vírgula aqui novamente, ó, que a gente não acabou aqui a nossa fórmula, ponto e vírgula, ele vai pular para o intervalo da soma. O que ele está falando? Olha só, você já me deu o intervalo, ok, eu já sei onde eu vou procurar. Você já me deu o critério, então o critério é o que eu vou procurar dentro do intervalo, que é lá que a gente selecionou a coluna natureza. Então, a gente colocou casa dentro da coluna natureza. Ele vai encontrar, correto? Então, agora, na hora que ele encontrar, ele está me falando, beleza, na hora que eu encontrar o critério casa, qual a coluna que estão os valores para eu poder somar? Então, eu tenho que informar para ele que os valores estão aonde? Na coluna C. Então, eu vou e seleciono a coluna C todinha. Então, toda vez que ele encontrar casa, ele vai ver, opa, bate com o critério, logo eu tenho que pegar o valor da soma, ok? Feito isso, a gente fecha parênteses e dá o Enter. Logo, ele já encontrou o valor de 100. Por quê? Atendeu aqui, ó, nosso critério, lá na nossa coluna, ele encontrou casa. Na casa, eu tenho o meu intervalo da soma, que está na nossa coluna C. E qual que é o valor referente à casa? É 100. Se eu tiver mais um referente à casa, por exemplo, aqui o aluguel, se eu colocar aqui casa, ele vai detectar e vai somar 830 mais 100 reais. Olha só, ele já somou aqui que eu gastei um total com a casa de 930 reais. Ok? Vamos lá, então. Percebam que aqui a gente, mais uma vez, não está com ele em formato de moeda. Vou selecionar no vídeo anterior, para quem não viu, vou deixar o card aqui em cima, tá? Que a gente ensina a você colocar o valor de moeda, que é aqui, ok? Coloquei o valor de moeda. E aqui, o que eu vou fazer? Seleciono. E aqui eu tenho um quadradinho, que eu vou fazer o quê? Puxo ele para baixo até o final dessa minha tabela. Que é o que a gente estava falando anteriormente. Que aqui eu vou fazer o quê? Eu vou já deixar essa minha parte da planilha programada. Para se caso vocês quiserem colocar alguma outra natureza, ela já está pronta. Então, ela já vai atender. Se eu quiser aqui cadastrar, por exemplo, alguma outra natureza, eu consigo. Como, por exemplo, a gente pode colocar aqui investimento. Vou cadastrar aqui investimento e todas as vezes que eu cadastrar alguma despesa aqui na minha natureza, como investimento, ele já vai detectar. Vamos supor que eu coloque aqui que eu investi 300 reais esse mês. Olha só, ele já trouxe os meus 300 reais para cá, ok? Vamos apagar aqui, que isso não está na nossa planilha. Então, a gente já vai aqui dar uma formatada, melhorar o estilo aqui da nossa planilha. Então, como também na parte 1 a gente já ensinou, né? Vou colocar aqui nota, acho que fica legal. Vou colocar aqui um negrito, tá? A gente pode colocar aqui também toda essa coluna em negrito. E aqui a gente já vai fazer a mesma coisa, porém o quê? Com o status de pagamento. O status de pagamento é a mesma coisa, tá, pessoal? O status de pagamento, eu vou criar aqui também duas colunas, porque eu preciso do status, se ele está pago ou não está pago, e o valor que ele vai somar, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou mais uma vez mesclar aqui, porque eu sei que eu preciso de duas. Vou abrir aqui um pouquinho a minha coluna, tá? Essa daqui principalmente, por causa do valor, ok? E aqui eu vou colocar, ó, status de pagamento. Opa, foi uma letrinha a mais. Status de pagamento, tá? Vou ensinar uma nova função para vocês aqui no Excel, que é a seguinte. Se eu quiser copiar a mesma formatação de uma célula, eu vou clico na célula e venho aqui nesse pincel, ó. Esse pincel é um pincel de formatação. Clico no pincel,
olha só, pode ver aqui que ficou pontilhado. Então, e ficou um símbolozinho no meu cursor de pincel, tá vendo? Então, aqui eu copiei essa formatação e eu vou clicar aonde eu quero que ele adicione essa formatação que está copiada. Então, eu clico aqui, olha lá, ó, ele já copiou para mim essa formatação, tá bom? Vamos lá, então, essa parte aqui é uma parte mais simples, por quê? Porque nós vamos ter só dois status. Então, eu vou ter o status apagar e o status pago. Só esses dois. Opa, aqui ele já trouxe a mesma formatação daqui, que eu não quero. E aqui eu já vou colocar também, ó, quadriculado, né? A nossa parte aqui de bordas, já vou colocar todas as bordas para a gente diferenciar quais são as planilhas. Então, pronto, eu já tenho aqui montada a minha planilha de status de pagamento que eu quero que ela já apareça alguma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu já vou jogar as funções. Quais são as funções? A mesma coisa que a gente usou da natureza, tá? Porém, a gente vai utilizar pago e apagar, tá? Então, vamos lá. Sempre começando uma função com igual. Vou colocar a função soma-se, abre parênteses, e mais uma vez, ele está me pedindo um intervalo. O intervalo da última vez a gente colocou que era o quê? A coluna E. Desta vez não. Dessa vez o meu intervalo vai estar onde? Na coluna D, que é onde ele vai estar procurando para a gente a informação do meu critério, tá? Cliquei na coluna D, ponto e vírgula, mais uma vez sempre olhando aqui o auxílio da minha função, tá? Ponto e vírgula, ele pulou agora, está me pedindo o critério, pode ver que ficou em negrito. Vou clicar aqui em apagar. Cliquei, ele já vai selecionar, olha só, coluna H, linha 2, coluna H, linha 2, já trouxe aqui para mim, beleza? Agora, ponto e vírgula mais uma vez, e eu vou ter aqui o intervalo da soma. O intervalo da soma é o mesmo lá da natureza, que é aonde estão os nossos valores, que é a coluna C. Então, cliquei aqui no C, logo ele colocou aqui na minha função, C, dois pontos, C, ok? Vamos lá, então, fecha parênteses e dou Enter. Então, mais uma vez, ele já trouxe aqui para mim o total que eu tenho a pagar. Então, o que eu tenho a pagar é o quê? Essa e essa despesa, que é luz e mensalidade do plano de saúde. 250 mais R$100, ele já logo me trouxe R$350, ok? Pessoal, vou colocar aqui na parte financeira. Então, ele já adiciona o R cifrão ali. E vou mais uma vez arrastar aqui para baixo. Ó, tem esse quadradinho, coloco o cursor do mouse aqui em cima, ele vai me dar esse X, e eu vou clicar e arrastar para baixo. O que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está copiando aquela função que eu coloquei aqui em cima, ele está copiando para baixo. Só que se eu der dois cliques, ó, percebam onde ficou verdinho aqui, que ele puxou para baixo a minha coluna também, a minha célula também H3. Antes estava na H2, ele trouxe e puxou para baixo para H3. Então, agora ele está puxando somente o pago, tá? Então, o que eu tenho pago? R$120, que são essas três despesas com mecânico, gasolina e banho e tosa. Agora, pessoal, a gente já pode voltar e ajustar o nosso cabeçalho aqui, ó. Nosso cabeçalho a gente tinha tirado a mesclagem dele porque ele estava vindo até aqui, né? Agora a gente vai mandar ele mesclar novamente. E aqui a gente vai deixar a planilha um pouco até mais prática, que é o quê? Ao invés de eu precisar de escrever aqui, eu vou colocar ele em caixa suspensa. Vou explicar para vocês como a gente vai fazer isso, tá? Aqui deixa eu só arrumar, que a gente colocou depois. E aqui, pessoal, a gente vai dar uma melhorada para a gente não precisar de ficar escrevendo aqui. Porque se eu escrever errado, vamos supor que eu vou digitar apagar e escrevo junto. Apagar. Olhem só, vou simular. Aqui, o nosso apagar, ele está 350, não está? Está vendo que diminuiu? Olha só, ele caiu para 250. Por quê? Se não estiver escrito corretamente de acordo com o meu critério, ó, aqui está junto e aqui está apagar separado. Ele não vai calcular. Eu estou pedindo ele para procurar o meu critério no meu intervalo de soma, tá? Se ele for lá e procurar e não encontrar exatamente o que está escrito aqui, o que ele vai fazer? Ele não vai somar. Então, a sua planilha vai ficar errada. Então, o que a gente faz, o que a gente pode fazer para a gente melhorar isso? Vou apagar tudo aqui, tá, pessoal? Vou apagar tudo aqui que a gente escreveu. Vou deixar em branco. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá
a minha natureza. Então, eu vou selecionar aqui, ó, da onde eu quero a linha em branco, vou segurar as teclas Ctrl, Shift, tá? E vou apertar a tecla setinha para baixo do nosso teclado. Perceba que ele foi até lá no final da nossa planilha e selecionou tudo, ok? Por que eu não quero a linha 3, 2 e 1? Porque essas linhas são linhas do meu cabeçalho, ok? Então eu vou vir aqui, ó, perceba que eu tenho a aba página inicial, que é aquela que a gente estava, vou vir na aba dados, tá? E vou clicar em validação de dados, validar dados. Cliquei em validar dados, pessoal, vai abrir essa caixinha aqui para nós, tá? Lembrando que eu tenho que ter aqui quais são as células que eu estou selecionando para isso, tá bom? Cliquei na setinha aqui para baixo do permitir lista, tá? E aqui eu tenho a parte fonte. Cliquei na fonte, vou clicar aqui nesse quadradinho, que é o quê? Vou indicar ali qual é a fonte dos dados que eu quero que esteja nas minhas caixas, ok? Então, o que eu vou fazer? Aqui, ao invés de eu escrever a fórmula, que ele me deu aqui um campinho para eu escrever a fórmula, eu não preciso de saber fórmula. Eu vou clicar aqui em casa e arrastar até o final da minha planilha que está aqui, ó. Por que até o final, pessoal? Porque eu já vou deixar ela pronta até a linha 30, já pré-determinada para quando eu for adicionar alguma informação aqui, ou vocês, depois que vocês baixarem essa planilha, que vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo, vocês vão conseguir colocar aqui quais são as naturezas aí suas, do seu dia a dia, de que vocês querem estar também fazendo todo esse controle, beleza? Então já vou deixar aqui pré-selecionada. Vou selecionar aqui novamente tudo e vou dar um Enter. Ele vai aparecer novamente e vai trazer para cá, ó, para a gente qual que é a fórmula, tá? Vou clicar aqui, ignorar branco, menu suspenso na célula e vou mandar dar um OK. Cliquei OK, pronto, tá, pessoal? Percebam que aqui agora nós temos essa setinha para baixo, que eu consigo vir aqui e adicionar qualquer natureza. Essa daqui, por exemplo, é uma natureza de casa, ó, ele já calculou para mim, e eu não vou correr mais o risco de errar qual é a minha natureza e ele não calcular. Essa daqui, por exemplo, é do carro. Essa daqui também, por exemplo, é uma natureza do carro. Banho e tosse é uma natureza do pet. E aqui uma natureza do plano de saúde. Então, vou colocar saúde. E aqui, percebam que ele já automaticamente já vai fazendo a soma do total que eu gastei em cada natureza que eu for selecionando aqui. Beleza? Vamos lá agora, vamos passar a fazer a mesma coisa dessa validação de dados aqui na coluna de status, tá? Mais uma vez, vou selecionar aqui a nossa primeira célula, vou dar um Ctrl Shift e setinha para baixo do nosso teclado para selecionar toda a coluna da nossa planilha, tá? E logo vou clicar em validação de dados novamente, vai abrir a caixinha aqui que eu vou clicar em lista. E vou, mais uma vez, clicar no botãozinho para eu poder selecionar onde está os meus dados. Que esse é simples, tá, gente? É só apagar e pago. Então, vou selecionar esses dois aqui e vou dar um Enter. Ele vai trazer para cá e dou OK. Podem ver que agora a gente já tem aqui, ó. Eu já consigo selecionar se essa despesa é uma despesa já paga ou uma despesa a pagar. É uma despesa de luz, como a gente tinha já classificado anteriormente, então eu vou colocar que essa despesa está a pagar. Não corre o risco de eu errar, então ele já vai trazer logo os R$100 aqui para mim, tá? E aqui, mecânico, eu já paguei. Gasolina, eu já paguei também. Banho e tosa, já está pago. Mensalidade do plano de saúde eu vou colocar a pagar. Podem ver que ele já está somando, ó. Então, pessoal, já trouxe aqui, já preenchi tudo para vocês, tanto o status de pagamento quanto a natureza, tá? Só para a gente ver aqui como fica a planilha totalmente preenchida, ok? O total da natureza, né? A gente consegue ver aqui que a gente teve uma despesa com a casa de 930, do carro de 70, isso nesse mês, né? Cartão de crédito, pet, vestuário. E aqui também a gente tem um total que já foi pago e o total que eu ainda tenho a pagar das contas desse mês. E aqui eu tenho agora sim o total das minhas despesas certinhas do mês de janeiro. Somando as duas do a pagar e o pago, eu tenho aí 3.719, que é o total da despesa, ok? E agora, pessoal, que nós já estamos já com a planilha corretamente toda configurada, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, mais uma vez, igual a gente fez lá na parte 1,
Vou apagar aqui todas essas informações, vou deixar aqui tudo em branco, tá? Posso deixar aqui em branco também, não tem problema nenhum. Depois eu posso cadastrar novamente. Se você quiser já deixar as naturezas aqui prontas para você copiar para os demais meses, não tem problema, tá? Mas se você quiser deixar ele em branco, como se fosse uma planilha modelo mesmo, você pode. Essas duas pagas, pago e apagar, eu já vou deixar pronto, tá? E a gente vai fazer mais uma vez igual a gente fez lá no item 1, que é deixar a planilha já preparada para o mês inteiro. Igual aqui embaixo a gente só tem o mês de janeiro. Então o que eu vou fazer? Vou mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia, adicionar e logo vou colocar mais um. Vou colocando até eu ter 12 abas aqui, que é referente à quantidade de meses, tá, pessoal? E aqui eu vou renomeando. Renomear, fevereiro. Aqui, vou renomear. Março. Aqui, abril. Opa. Renomear, abril. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Pessoal, essa planilha, como eu falei para vocês, é uma planilha básica, simples, para vocês estarem utilizando no dia a dia. E ela é uma planilha somente de despesa. Ela não tem receita, tá? Foi uma necessidade minha que eu senti aí, por isso que eu criei essa planilha, porque eu não achei nada que tinha somente despesa na internet, porque eu só queria listar as minhas despesas do dia a dia, minhas despesas mensais, tá? Então, por isso que não tem nada de receita. Caso vocês queiram que a gente coloque receita nessa planilha também, para vocês listarem as receitas, deixa aí um comentário, tá, no vídeo, que a gente traz para vocês também, ou adicione receita nessa mesma planilha e disponibiliza aí para vocês, ok? Se você tem interesse em Excel, em estar aprendendo mais, tanto curso básico quanto avançado, vou deixar aqui um curso muito bom também para vocês estarem fazendo. O curso hoje está custando R$ 49,90, do básico ao avançado com certificado, totalmente online. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição e vou deixar aqui para vocês também o link para vocês baixarem essa planilha. E a gente vai estar trazendo aí mais conteúdos aqui para o canal, como milhas aéreas, tá, pessoal? Então a gente vai estar aprendendo também, vou estar explicando para vocês, sem mimimi, do início até o fim, como vocês acumulam milhas aéreas, acumulam pontos no cartão de crédito, troquem esses pontos por milha, troquem essas milhas por passagem, ou até mesmo vendam essas milhas e façam uma renda extra. Então por isso você não pode deixar de seguir o canal, dê o like e ative o sininho, ok? Obrigado, pessoal, até a próxima.